Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Real, o podcast do empreendedor brasileiro, do empreendedor carioca. Eu sou Vanessa Lima, estou aqui com Jennifer Montenegro. Olá, sejam muito bem-vindos. E com uma convidada hoje super especial, Ana Carolina Fragoso. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, Vanessa. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E eu vou apresentar um pouquinho da nossa convidada. E hoje eu vou precisar ler, porque tem muita coisa. Currículo grande. Currículo grande, a gente precisa ler para não se perder, tá? Ó, Ana Carolina Fragoso é advogada, sócia do Fragoso Lengruber Advogados, Legal of Masters em Direito Tributário e Contabilidade Tributária, membro da ABDF, IFA e IAB, coordenadora de desenvolvimento profissional na ESA e conselheira na ACRJ. Ufa, muita coisa, né? Mãe da Helena. E mãe da Helena. Assim, acho que o mais importante, né? Mãe da Helena. Meu papel mais importante. Mais importante, que tá com 6 mesezinho. E muito obrigada, tá? Você tá aqui conosco hoje, contando um pouco da sua história. Imagina, Seja bem-vinda. Vai ser um prazer essa tarde aqui com vocês. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E você quer falar, Pra gente começar, né? Conta pra gente aí um pouco da sua história em detalhes e como que você foi pra essa área, né? De direito, enfim, conta pra gente aí. Bom, a minha história, ela começou... Eu venho de uma família não tradicional na área do direito. Na verdade, eu não tenho familiares na área do direito. Meu pai não é advogado. Não tinha ninguém para me indicar em nada nessa área, mas desde pequena eu falava que eu queria fazer direito. Era algo, acho que já veio comigo, assim, e aí eu cheguei naquele momento, né, de decisão de escolher faculdade. Falei, cara, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, química, essas coisas, então eu queria uma área de humanas. Você falou, eu sou de humanas. Eu sou de humanas, eu falei, cara, eu vou fazer direito. Entrei na faculdade, e foi um período bem complicado para mim, porque a maioria das pessoas que fazem faculdade de Direito, elas optam pelo concurso público, né? É muito comum. Sim. E eu não me identificava muito com aquilo ali naquela época, não sabia muito ao certo o que fazer, e aí ficava aquela dúvida assim, nossa, o que vai restar para mim? Eu vou ter que advogar? Vou ter que ser advogada, né? Fazer faculdade de Direito para ser advogada? E aí, então, lá no finalzinho da minha grade curricular, eu tive contato com o direito tributário. E eu já estava, assim, desesperançosa, né? Com direito, não gostava de nada. Não gostava de penal. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Eu não quero ver crime, me envolver com essas coisas. Não gostava de direito de família, que eu achava que era um bafafá louco. Muita confusão. Briga de vizinho. Essas coisas eu não queria trabalhar. Eu já tinha feito alguns estágios na época da faculdade, principalmente no fórum ali da Barra da Tijuca. E assisti algumas audiências, né, das áreas que a gente tinha ali. E eu falava, nossa, cara, isso aqui não é pra mim. Imagina todo dia isso. Não é pra mim. E aí eu cheguei lá no finalzinho da faculdade, conheci o direito tributário. E me encantei, tive essa apreciação pela matéria, gostei da matéria, gostei do que se tratava. Eu tive afinidade também em estudar, porque às vezes a gente gosta de uma coisa, só que é difícil pra caramba pra gente, né? No meu caso, eu tive essa afinidade, era gostoso pra mim estudar direito tributário. E o direito tributário não tem audiência, né? A gente não vai pra fórum, a gente não fica indo em fórum. Audiência, que eu digo comum, como a gente está habituado, essas do fórum, TJ, enfim. E aí eu falei, nossa, eu gostei muito disso aqui. E aí, fiz a minha OAB, fiz a minha segunda fase em direito tributário, passei. Fui pegar minha carteirinha da OAB e falei, tá, e agora, né? O que eu faço agora? Não sabia como atuar ali nessa área, porque o que a gente aprende na faculdade é muito diferente do que acontece na realidade. Verdade. No mercado de trabalho. Acho que em muitas áreas, né? Não só no direito. Quase todas. Não tem muito essa prática, né? Muda bastante. Exatamente. Aí eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer? E aí, como toda pessoa que não sabia o que fazer, eu fui estudar mais. E aí foi quando eu entrei nesse curso que você falou, que é o Legal of Masters em Direito Tributário e Contabilidade Tributária, lá no IBMEC, e ali abriu esse mundo pra mim, sabe? Ali eu consegui realmente entender como é a atuação prática no dia a dia, quem são as pessoas que atuam na área tributária, como elas atuam, como é que é o trabalho. Ali eu tive muita troca com
outros amigos da minha turma, com os professores também. E ali acabou surgindo uma oportunidade, um professor me chamou para trabalhar no escritório dele, de direito tributário, e assim começou a minha jornada nessa área. Muito bom, muito legal. E para quem tá nos assistindo, que às vezes, assim como eu e Jennifer, não entende muito, o que se destina à parte do direito tributário, né? Que você falou que não faz audiência, mas conta rapidinho para quem tá assistindo a gente. Qual a importância, né? Tem uma frase que eu gosto muito de falar, eu sempre postei muito isso no meu Instagram desde 2017, quando eu comecei a produzir conteúdo sobre o direito tributário no Instagram, que é o seguinte: o tributário está em tudo. Por que está em tudo? É difícil as pessoas terem essa visão, né, quem está de fora, mas se a gente está aqui, a gente pode dar um exemplo. Para esse estúdio ter sido montado, houve um custo, certo? Esse microfone teve um custo, essa mesa, essa televisão. Todos os custos que a gente tem na nossa vida, o direito tributário, a tributação interfere em tudo isso. Então, a tributação ela é uma base muito importante também da nossa economia, do nosso país, né? Através dos tributos, das taxas, dos impostos, o próprio governo ele até vai ali regulando um mercado. Às vezes ele concede uma isenção de IPI para um produto quando ele vê que, cara, né? Tem várias questões até. A gente está muito acostumado a ver na televisão do ICMS nos combustíveis, né? Quando ele suspende, quando não suspende. Então, interfere no preço da gasolina, dos nossos carros, interfere em tudo. Por isso que eu falo que tributário está em tudo, porque ele realmente está. Produto, serviço, é verdade. Tudo que a gente compra, que você compra de forma, tá tudo um serviço, que você, uma linha telefone, renda, tudo tem imposto. Tudo. Parece que as pessoas ficam muito assim, quando acontece com combustível, ou com ônibus, ou com transporte, as pessoas ficam, nossa, mas tudo tem imposto. Você vai no mercado, eu fui semana passada no mercado, você fica horrorizada. Cada vez que você vai no mercado, o preço das coisas está mais caro. E aí você falou, impostos, né? Sim, não só os impostos, né? Muitas coisas interferem nos preços dos produtos e serviços que a gente consome. Mas a carga tributária brasileira hoje, ela é muito alta e interfere muito na vida das pessoas. Com certeza. E você também é fundadora do Tributário Todo Dia, né? Isso. Explica pra gente o que é, como surgiu essa ideia e quais foram os desafios até a criação desse projeto. Bom, o Tributário Todo Dia eu falo que é meu filho mais velho. Ele nasceu primeiro que a Helena. É meu filho mais velho. O Tributário Todo Dia, ele tem uma história muito engraçada, gente. Por quê? Quando eu tava lá, recém-saída da minha faculdade, em 2017, tinha começado a trabalhar ali, né, nesse escritório do meu professor que me convidou para trabalhar. Eu falei, assim, eu quero compartilhar esse conhecimento que eu tô tendo. Eu tava estudando lá no meu LLM, e eu percebi que poucas pessoas tinham acesso àquele tipo de conhecimento que eu estava obtendo ali. Não só por ser um curso muito caro, era um curso também que só era oferecido na época, se eu não me engano, só no Rio e em São Paulo, só nas capitais. E eu sempre vi a internet como uma ferramenta que a gente compartilha conteúdo, que a gente compartilha conhecimento, principalmente, né? E eu queria usar isso de uma forma útil, que pudesse ajudar as pessoas. Então, eu comecei muito sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Eu pegava, às vezes, textos, anotações minhas das aulas e colocava numa artezinha. Eu acho que nem existia o Canva naquela época. Não lembro como a gente fazia isso antigamente, antes do Canva. Mas eu só escrevia literalmente um textão num formato de foto e postava ali. Eu não aparecia, não mostrava meu rosto, ninguém sabia quem estava ali por trás do Tributário Todo Dia, a não ser quem trabalhava comigo, que era muito próximo. E aí, naquela 2017, a gente não falava de marketing digital. A galera postava, em 2017 a galera tava postando foto de comida com aqueles filtros esquisitos no Instagram. Só tinha aquilo ali pra você fazer no Instagram. Não tinha stories, não tinha nada, nenhuma dessas ferramentas que a gente tem hoje. Era meio parecido com os maias e os incas, sabe? 2017. Era um terreno ainda bem para ser explorado, é verdade. Exatamente. Então, isso também foi muito bom, porque como eu comecei muito lá no início, o Tributário Todo Dia, ele cresceu muito rápido, de uma forma totalmente orgânica. Ele foi crescendo, as pessoas foram interagindo ali com aquele perfil que ninguém sabia de quem era. E eu fui
aprendendo também, me sentindo mais segura, né? Porque eu tinha muita vergonha de aparecer. Vergonha, insegurança também, porque eu tava muito no início da minha carreira. Sim. Eu ficava com medo de falar alguma coisa errada, né? De sair alguma coisa. Então, eu não queria me expor naquele início. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, o tributário do dia foi crescendo, as pessoas interagindo. Eu falei, eu vou postar uma foto minha. Comecei postando uma foto minha. E aí, nossa, foi super legal. As pessoas super gostaram de saber quem é a pessoa por trás daquele projeto, né? E eu fui continuando. Continuei. Hoje, o Tributário Todo Dia, ele é uma empresa de cursos e treinamentos para advogados na área do direito tributário. Então, você tem toda uma estrutura aí de cursos online? Temos. Presencial online, também? Não, tudo online. A gente tem projetos presenciais, mas eles são bem pontuais. Não é o foco da empresa é realmente treinamento de cursos online. Porque a minha bandeira sempre foi o online. A minha bandeira sempre foi essa, de tipo, poxa, eu quero ter um aluno lá no Acre, lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Sul. Eu quero ter alunos em todos os lugares do Brasil. Chegue, né? Que é como você falou. Tem muito curso que só existia no São Paulo e Rio, né? Exatamente. Presencial. Então, quem está em outros estados, muitas vezes... Agora, dos últimos anos para cá, tem esse boom, né? De ter cursos online. Mas isso há 7, 8 anos atrás não tinha. O mercado de infoprodutos não tinha isso. Exatamente. Não tinha esse hábito. As coisas eram muito mais difíceis, né? Antigamente. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade muito grande de cursos online, é muito mais acessível do que a... E a gente nem precisa ir tão longe, né? É muito mais acessível do que há 3 anos atrás, antes da pandemia. Sim, da pandemia. Com certeza. A pandemia acabou acelerando muita coisa pro digital, né? E uma curiosidade. A gente sabe que o conselho, ele tem algumas proibições ali, principalmente em relação ao direito ali... em relação a marketing, ações de marketing, né? divulgação. A OAB. OAB. A nossa OAB. Isso. E assim, como é que você faz? Porque eu não sei se é diferente para o seu curso, para fazer a divulgação, ação de marketing, como que tem esse cuidado, como que acontece isso? Conta pra gente. Então, são coisas diferentes, porque... O Tributário Todo Dia, hoje, ele é uma empresa de cursos e treinamentos digitais. Então, ele não se submete às regras da OAB. Ele é uma empresa. O que eu preciso observar sobre as regras da OAB com relação ao marketing, né? A OAB tem um provimento que regulamentou o marketing jurídico já. Sim. Então, hoje em dia também, as coisas já estão muito mais fáceis para a vida dos advogados. Mas isso é algo que eu observo só ali quando eu vou fazer uma postagem ou no meu Instagram direto, quando eu falo sobre advocacia ou algum assunto jurídico, ou no perfil no Instagram do meu escritório. Aí a gente realmente tem que observar as diretrizes da OAB desse provimento. Agora, o Tributário Todo Dia é completamente diferente. Porque ele é uma empresa de cursos assim como outra qualquer. A gente tinha essa dúvida, né? Porque a gente sabe que a OAB, assim, marketing, advogados, tem que ter muito cuidado, né? Como que eles vão se promover, principalmente nas redes sociais. Eu imagino que deve ser complicado, porque hoje em dia a gente vê muito pesquisa que as pessoas, a tomada de decisão das pessoas hoje para comprar um produto, um serviço, é baseada em rede social. Exatamente. Mas nem no Google, hoje em dia é mais no Instagram até a tomada de decisão. Imagina você ver que o profissional não pode se promover, assim, tem que ter muito cuidado como ele vai ser. A gente tem que ter cuidado, né? Não é que não possa, mas, por exemplo, acontece a mesma coisa com os médicos, né? Os médicos têm o conselho lá deles de medicina, onde existem algumas questões que, acho que até aquela questão de foto de antes e depois, eles não podem postar, né? Mas muita gente acaba postando, então, assim, como não é minha área, não vou nem me arriscar a falar aqui. Mas no direito, a gente tem que seguir algumas diretrizes, sim. Mas eu vejo que hoje em dia o mercado, tanto o mercado jurídico quanto os próprios clientes, quando acontece ali a nossa prospecção de clientes pela rede social, eu vejo que todo mundo está muito mais aberto a isso. As pessoas realmente querem conhecer quem é o advogado que elas estão contratando. E elas são muito mais abertas a fazer uma contratação online. Sim, porque confiam na pessoa, né? Primeiro elas compram a confiança no profissional, na pessoa que elas estão seguindo. E se você tá ali na rede social, se você tá usando o seu Instagram de uma forma estratégica para prospecção de cliente,
o seu cliente está ali em contato com você, ele está vendo quem é você. Sim. Você consegue gerar essa sensação essa conexão e sensação de segurança De confiança, que a verdade. pessoa vira e fala, nossa, eu tô com um problema nessa área, eu vou contratar essa advogada que eu conheço aqui, que eu vejo aqui. É engraçado que o Instagram, ele dá uma sensação de que a gente conhece a pessoa, né? Dá, total. A gente... Parece que a gente é parente. Tem gente que eu sigo há anos, que eu parece que você sabe a vida, o que a pessoa Você sabe come, tudo os hábitos. da vida da pessoa. Você fica íntimo a pessoa nem imagina que a gente existe. E a gente sabe tudo, quase da vida da pessoa. É muito Exato. engraçado. Sabe o que come no café da manhã. Ih, fulano toma um morning shot ali todo dia. Exatamente, é treino, é o que gosta e você cria conteúdo nas redes sociais. Faz tempo que você cria também conteúdo, você tem aí 40 mil seguidores na rede social, é uma pessoa que é ativa na rede social. Como é que é pra você também esse lado do digital, né? De criar conteúdo, de aparecer? É um lado que eu gosto, Vanessa, assim, tem meus momentos que às vezes eu odeio, mas no geral eu gosto, porque é uma troca muito gostosa, sabe, com as pessoas. Eu tenho ali realmente, eu sinto que eu tenho uma comunidade, e não só de advogadas, de mulheres mesmo, mulheres empreendedoras. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham, que eu converso muito no direct com elas, que elas não são da área jurídica só, elas me acompanham justamente porque gostam desses outros conteúdos que eu produzo sobre moda, sobre roupa, sobre como se vestir, como que é isso, sobre agora, né, conteúdo sobre maternidade, que eu falo um pouco da Helena, compartilho um pouco algumas questões nossas ali. E tem essa mistura de assuntos que rodam a minha vida, que estão orbitando na minha vida, que eu me sinto à vontade em compartilhar para ali. Eu falo, cara, eu acho que é isso que é o meu diferencial. Qual é o meu diferencial? Sim. Aquilo que só eu posso fazer porque é a minha vida, Sim. sabe? E eu acho que isso gera essa identificação, me ajuda com essa questão de identificação. Embora eu não faça isso de forma... porque eu quero uma estratégia, porque eu tô fazendo uma estratégia. Pelo contrário. É algo natural, né? Você gosta, natural, vai e eu não consigo ser um personagem na rede social. Então, se algo não vai bem na minha vida, eu sei que atrapalha os meus negócios, atrapalham várias outras áreas da minha vida, e eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa que também sofre com isso, sabe? Eu gosto de ser transparente com as pessoas nesse quesito. Sim, mostrar que a gente também é humana, né? Que passa, porque parece... Tem pessoas que são tão perfeitas na rede social, você fala, gente, não é possível que as pessoas são perfeitas, que não tem um problema. E a gente aqui, meros mortais... E tem gente que mostra só o lado bom também, né? Não, nem sempre. Eu, às vezes, apareço de toquinha de dormir no Instagram. Maravilhosa. E geralmente é o que o pessoal mais engaja, que tá todo mundo lá rindo da minha cara. É o que o pessoal gosta. A gente também tem que estar ali, cara... Pra rir, né? Pra se divertir. Tem que ter um entretenimento também na rede social. 24 horas montada, preparada. Não, a gente assiste TV, a gente fica em casa, tem que arrumar a casa, fazer comida, lavar louça, tem a vida por trás. De vez em quando eu posto uma receitinha. Tô lá cozinhando. Eu falava, vou abrir aqui os stories. Não, esses dias eu postei de manhã, assim, eu fazendo café da manhã e tal. Aí uma pessoa respondeu assim, nossa, a Jennifer é gente como a gente. Eu falei, é claro. Nossa, eu como todo dia. Eu faço café da manhã, gente, faço tudo normal. Sou gente igual um ET. É porque, como a gente tá falando de ter a estratégia do conteúdo, até porque, não imagina, o dia tem 24 horas, se você for postar tanto, nem o Instagram te libera pra postar tantas stories assim. E a pessoa tem que ser muito interessante também, né? Muito. E aproveitando aí que a gente tá falando da vida pessoal, conta pra gente como que tá sendo conciliar a maternidade, né, com todos os seus afazeres, todos os trabalhos. Olha... É muito difícil. Não é fácil. E não tem como esconder. Não tem como você pegar essa parte da vida, justamente essa parte, e falar, nossa, maravilhoso. Porque é muito difícil. É muito difícil mesmo. É um desafio que eu me preparei durante toda a minha... Não só na minha gestação, mas antes mesmo, né? Eu fiz todo um planejamento familiar, realmente, né? Quando... eu quis engravidar, eu fiz obra na minha casa para ter um escritório dentro de casa, para poder trabalhar e cuidar da minha filha. Então, desde 2020, eu estava me preparando para esse momento na minha vida. Mas, como muitas coisas na vida, nem tudo que a gente planeja dá 100% certo, né? Sai do jeito que a maioria não sai do jeito que a gente planejou.
Então, eu tenho um grande percalço na minha vida nessa área, nesse momento, que foi o fato do meu ex-marido ter saído de casa quando a minha filha fez 1 mês. E isso foi um choque muito grande pra mim, ainda é. É algo que ainda é difícil pra mim, porque não era o planejado, sabe? Eu acho que ninguém engravida esperando que o seu companheiro vá embora de casa com 1 mês. 1 mês. Eu fiz cesárea, gente. Eu tava toda recortada. Nossa. Eu mal conseguia andar, tava andando corcunda ainda. E ter que cuidar da criança. E aí, por conta de todo... é super exaustivo. Por conta de todo o impacto da situação emocional, psicológico, o meu leite secou. Eu não conseguia amamentar minha filha, sabe? Foi uma situação muito difícil e inesperada. Mas a maternidade é aquela coisa, a gente fala maternidade, ainda mais com um percalço desse que inimaginável no meio do caminho, mas é muito gostoso, né? Eu tenho um Antônio de 10 anos. É muito doido, porque ao mesmo tempo que traz todas essas dificuldades, acaba virando também o maior motor da nossa vida. É uma coisa muito louca explicar que, assim... eu posso dizer com segurança, por conta de toda essa situação que eu tô vivendo na minha vida, que hoje eu só levanto da cama, só tô de pé por causa da minha filha. Por causa dela. A gente ganha uma força, assim, imensurável quando a gente tem filho. É muito doido, né? É muito doido. Que é aquela coisa, é o bom, mas é ruim. A maternidade é maravilhoso, mas como tudo na vida tem um lado difícil, né? Acaba que você tem que ficar ali envolvida por um tempo para o bebê. Mas a maternidade, eu falo às mulheres, gente, maternidade é incrível. A gente sai outra profissional, outra pessoa, né? Ter outros filhos, tá? Tem. Isso aí, A criança não tem culpa, gente. Não tem. Não tem culpa de nada. A criança é uma coisa maravilhosa. Eu adorei ficar grávida. Assim, tirando aquela parte que a gente enjoa no início. Depois é muito bom. Você vai no shopping, você tem vaga preferencial no shopping. Você vai no mercado, você tem a fila preferencial. As pessoas tratam as grávidas muito bem. Todo mundo assim, você pode estar num lugar que pode estar, sei lá, tá tendo um barraco. Mas assim, não, peraí, a grávida. As pessoas quase estendem um tapete pra você. É muito bom ficar grávida. Não, e eu te dar docinho. E eu conheci você grávida na palestra do evento que teve do ATAB na Barra. Verdade, eu palestrei com um barrigão de 9 meses. Eram 9 meses. 9 meses. Quando os meninos me convidaram, eu falei assim, gente, eu vou. Mas tem uma cadeira? Eu posso ficar sentada? Eu posso falar sentada? Porque a minha barriga tá muito grande. Mas eu fui. Muito bom, isso aí. Bom, vamos à próxima pergunta aqui. Aproveitando que a gente tá aqui num papo tão gostoso, para dar aí para quem tá nos assistindo o que quer ir, tá advogando, tá se formando, ou quer mudar de área, quer ir para a área tributária. O que você pode falar para quem tá nos assistindo sobre como ingressar na área tributária, quais as dificuldades, quais as coisas, os pontos mais fáceis? Olha, hoje em dia as coisas são muito mais fáceis do que quando eu comecei, né? O digital ajuda muito, e eu levanto muito essa bandeira do digital, porque hoje em dia a melhor forma, tanto melhor, quanto mais barata, quanto mais fácil, quanto mais rápida, quanto mais acessível de um advogado iniciar a sua atuação, é através de um escritório digital, é montando a sua operação digital ali. E eu sou uma grande defensora desse formato de trabalho, eu vivo desse formato de trabalho hoje. Inclusive foi esse formato de trabalho que, por me proporcionar a liberdade geográfica, a liberdade financeira também, mais cedo do que o que normalmente ocorre na advocacia. Eu, um pouco depois da pandemia, quando as fronteiras foram liberadas, eu fiquei 3 meses fora do Brasil, viajando e trabalhando e tocando os negócios aqui no Brasil. E foi uma experiência muito bacana, me deu muito mais bagagem ainda para falar sobre esse assunto de escritório digital. E eu sou super defensora, eu falo para todo mundo, eu falei, gente, mesmo quem tem um escritório físico, mesmo quem já atua naquele formato tradicional que a gente está acostumado do escritório da advocacia, né, no centro da cidade, mesmo essas pessoas, elas precisam hoje ter um escritório digital, porque
não é o futuro, é o presente. É verdade. É o presente. As pessoas usam a internet para fazer negócio, as pessoas usam a internet para tudo. contratar prestadores de serviço, advogados, médicos, dentistas. Sim. A gente precisa disso. É aquela história quase que, se for fazer um comparativo com o computador, né? Quando o computador chegou nos nossos lares, nas nossas Sim. casas, quem não aprendeu a utilizar ficou para trás. Sim. Eu acho que é a mesma coisa com a questão do marketing digital e Da das criação formas de conteúdo, digitais de se divulgação, trabalhar. É verdade. Se você não vier para a internet, se você não entender que isso aqui é um novo mercado, não Sim. deixa de ser, cara, você vai ficar para trás. Vai ficar pra trás. E é em qualquer área, né? Eu acho que seja o prestador de serviço, seja um advogado, um dentista, médico, como a gente estava falando, seja uma empresa. Você vê, as grandes empresas estão nas redes sociais e elas criam conteúdo. E eu falo, gente, a rede social é aquela coisa. O que você tem que pagar é só a internet. Eu falo para as pessoas, criar conteúdo, gente, você teve no celular, teve uma internet. Você pode produzir o que você quiser, é o que a sua imaginação mandar, né? Então, assim... Ela é democrática, É né? democrática. Então, se arrisca, porque a gente desenvolve muitas habilidades, né? Gravando podcast, a gente aprende habilidade de comunicação, a gente conhece muitas pessoas, a gente faz muito network, a gente se desenvolve. E criar conteúdo na rede social também, né? Tem gente que não sabe mexer na ferramenta do Instagram, nas ferramentas de edição de vídeo, de edição de imagem. Então, assim, você aprende muita coisa. A gente vira mil e uma utilidades para poder A gente criar. aprende. E é muito bacana que essas habilidades a gente consegue aprender de graça, né? Às vezes você não sabe usar alguma coisa, você vai lá no YouTube e aprende e segue a vida, segue o baile e dá tudo certo. Eu vi que esses dias você postou conteúdo, você tava lá usando o ChatGPT também. ChatGPT, hoje em dia a gente tem muitas Muita ferramentas, ferramenta. né? Agora com a inteligência artificial. Eu tô então... fascinada, realmente. Eu também, assim, eu uso todo uso dia. quase todo dia. eu amo também. Uso quase todo dia. Então facilita a nossa vida, né? Facilita o tempo, otimiza coisas que você... É aquela coisa, o pessoal fica com medo, o ChatGPT não vai substituir as pessoas. Ele não é aquela coisa, o ser humano se conecta com pessoas, né? É uma ferramenta que facilita, que você tem que saber como você vai perguntar pro ChatGPT, né? Você tem que saber o que você tá perguntando, você tem que saber qual é o contexto, como é que você vai incluir isso dentro do que você faz, dentro do que você fala. Ele não vai te dar exatamente, você vai adaptar. Às vezes é mais fácil você explicar pra ele o que você tá querendo primeiro, antes de perguntar. Exatamente. Você começa, é interessante que é quase um diálogo mesmo com uma pessoa, muito, né? é verdade. Surreal. E tem uma pesquisa super interessante que mostra que as pessoas, para verem se alguma empresa ou algum negócio é real, elas pesquisam no Instagram. Então, se a empresa ela não tiver no Instagram, não tiver um perfil ativo ali, exatamente. as pessoas acreditam que o negócio não existe. Não existe. Então, olha que ponto a gente chegou, né? Exatamente. E imagina, se você tem uma empresa, uma marca, você presta um serviço, aí a pessoa tem só um número, mas você não tá em lugar nenhum, que as pessoas não te acham no ambiente virtual. Você vai achar que... E o Instagram hoje dá tanta ferramenta, você consegue saber a localização, o endereço, aonde é, como você entra em contato, você já abre direto no WhatsApp e faz uma marcação. Exatamente. É algo, assim, realmente que não dá pra ignorar. Com certeza, exatamente. E aproveitando que você falou, inclusive a gente tinha uma pergunta sobre isso, sobre o escritório digital. Conta um pouquinho mais pra gente como que na prática funciona, que eu vi um post no seu Instagram, por isso que eu acrescentei essa pergunta. Eu vi esse post lá, explica pra galera como que funciona assim na prática mesmo. Bom, na prática, como funciona? Existem algumas ferramentas jurídicas que a gente utiliza hoje em dia. Então, por exemplo, aí eu vou dar o exemplo do meu escritório, que acho que é até mais fácil de falar e das pessoas entenderem. A gente tem software hoje de acompanhamento processual. Então, toda vez que a gente vai lá, peticiona num processo ou dá entrada num processo de algum cliente, você cadastra lá no seu software e toda aquela movimentação daqueles processos, você vai receber um post no seu celular. Software de gestão, software de CRM de clientes, tudo isso são ferramentas que eu utilizo no meu escritório e que são essas ferramentas que possibilitam com que eu e qualquer outro advogado que queira trabalhar dessa forma, trabalhe literalmente em qualquer lugar do mundo. Como eu te falei, eu viajei 17 países trabalhando dessa forma. Então, você consegue ter todo o acompanhamento processual ou extrajudicial, para quem trabalha com extrajudicial, você consegue gerenciar a sua equipe daquela maneira, remotamente.
com essas ferramentas, você consegue gerenciar a parte financeira. Também existe outra ferramenta, outro software que você assina e faz toda aquela gestão financeira. Você emite boleto, você emite link de pagamento, né? Emite as cobranças para o seu cliente, recebe, já cai direto na sua conta bancária. E como eu falei, depois da pandemia, essa modalidade de trabalho ficou ainda mais fácil, porque todos os tribunais hoje, a grande maioria deles, mais de 90%, né? A gente não consegue falar em 100% porque o Brasil é um país muito grande e a gente sabe que tem comarcas muito no interior que às vezes não conseguem se atualizar dessa forma. Mas, no geral, assim, é muito difícil que eu, que sou uma advogada no Rio de Janeiro, vá ter um caso numa comarca no interior de uma cidade que não tem essa parte digital né? Funcionando. Então, assim, funciona para mais de 95% das pessoas, eu diria. Né? E quando não funcionar, também não é o fim do mundo, porque você pode contratar um advogado correspondente que vai lá fazer para você a diligência, ou a audiência, ou o que quer que seja. Então, tudo isso são possibilidades que a gente tem de trabalho hoje. Por isso que eu falei, o escritório digital é a forma mais barata, mais rápida, mais democrática de você iniciar na advocacia. E hoje em dia a gente também consegue trabalhar muito com o tráfego. Um escritório de advocacia hoje, ele é permitido você criar uma landing page sobre algum assunto, sobre algum serviço que você oferece. Claro, tem que observar que as informações elas têm que ter sempre aquele caráter informativo, não pode ter aquela venda direta. Tem algumas coisas que a gente precisa observar, mas você pode fazer uma landing page sobre um assunto, trabalhar o tráfego para aquela página e as pessoas entrarem em contato com você. Você cria um funil. Então, todas essas estratégias de marketing digital, que são super tradicionais, as pessoas estão muito mais acostumadas a falar disso, né? Quando você fala de marketing digital, de lançamento. Tudo isso você pode utilizar para um escritório de advocacia. Eu acho que muitas pessoas, é legal a gente falar isso aqui, porque muitas pessoas não têm essa ideia, essa noção de que isso é possível, é viável, é legal, é autorizado pela OAB você fazer isso. Não, e muita gente se forma e ainda, como você falou, às vezes não tem oportunidade de ingressar num escritório de outra, né, de uma outra empresa, de uma outra, ou não tem capital para abrir, né, para ter ali um escritório físico, realmente você precisa luz, alugar uma sala, tudo. Então a melhor forma de você fazer o MVP, o seu mínimo produto ali, ó, testar. Começando com o escritório no digital. Exatamente. Né? Ele é para qualquer pessoa. Você acaba ganhando escala, né? Porque você atende gente de... Você ganha escala. Isso faz com que o retorno, o seu ROI, né, seja muito mais rápido. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha quase que uma lenda, né? Que as pessoas falavam que advogado demora 10 anos para ganhar dinheiro, só vai, né, ganhar dinheiro lá na frente. Isso é um mito muito grande na nossa área. E o escritório digital, ele é a forma, assim, mais veemente que a gente tem para quebrar essa objeção de que isso não é verdade. Já começar realmente a entrar no jogo, né? A trabalhar, aí testando realmente. Exatamente. Não, e as profissões têm que se adequarem, né? Eu acho que eu tenho alguns amigos que tenho muitos amigos agora advogados, e alguns que estão na área do direito, assim, na área de direito com tecnologia, né? Lautex, porque é o que eu estou falando. Hoje em dia a tecnologia, ela está em todos os cursos, em todos os empregos. Você tem ferramentas para você estar usando. Então a gente tem que evoluir, né? Eu tenho um software aqui no meu celular, que, por exemplo, se eu tô aqui conversando com você, aí você demonstra interesse, você quer contratar algum serviço do meu escritório, alguma coisa que eu tô aqui conversando com você que eu posso te ajudar. Eu consigo aqui, ó, eu consigo criar uma proposta para você que ela já fica pré-pronta, né? Você só mandar aqui, né? colocar aqui o serviço que eu faço, o preço já fica meio pré-cadastrado, te envio, chega no seu WhatsApp a proposta de honorários. Sim. E se você der o aceite no WhatsApp, já chega também o contrato de honorários. Sim. Contrato de prestação de serviço, já assina tudo e você digital. assina digital. Na minha empresa também. Você assina aqui, sabe? Então, não tem desculpa. Não tem desculpa pra quem não quer trabalhar, sabe? Tem que, ó, pessoal, tem que pegar, ver o que tá acontecendo na sua área aí e fica atento na tecnologia, nas novidades, pra não ficar pra trás.
Ótima dica aí, os advogados de plantão que estão assistindo a gente. Vamos deixar todos os contatos aqui da Ana Carolina, tá? E se inscrevam Isso no nosso aí. canal aqui. Mas antes temos a nossa... Não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Temos a nossa pergunta A clichê. pergunta que chega. Né? A pergunta que a gente faz, todo convidado que vem aqui, tem a pergunta final, assim, que é a nossa pergunta clássica mesmo. Pra você contar, pode ser engraçado, pode ser de trabalho, pode ser pessoal, o maior perrengue, assim, uma situação super diferente aí, que você passou na vida como empreendedora, na advocacia, assim, uma situação que você fala, meu Deus do céu, aqui Nossa, já teve de tudo. Uma situação que foi... Eu imagino. Olha, já passei muito perrengue. Uns perrengues chiques, uns perrengues nada chiques também. Mas eu lembrei de um aqui que veio na minha cabeça nesse contexto de trabalho, que foi uma vez que eu trabalhava num escritório aqui que era na Cinelândia, né? E aí, eu não lembro o que exatamente, mas me mandaram fazer uma diligência externa, não sei se eu tinha que ir no fórum, e tipo, faltavam 10 minutos pro fórum fechar, alguma coisa nesse sentido, que eu tinha que sair literalmente correndo. Não é uma força de expressão. Eu tinha que ir correndo de verdade. Com pasta, com documento debaixo do braço, não podia deixar cair nada, sabe? Aquela coisa desesperadora. Cena de filme. Não, de sapato alto, com certeza. De sapato alto. Eu imagino. De sapato alto. No centro, aquelas ruazinhas da Cinelândia, né? Aquela pedrinha portuguesa toda desnivelada. Aí fui eu lá, desci do escritório, correndo. E aí, ali é muito comum ficar algumas pessoas que são representantes de ONGs para, né, arrecadar dinheiro, doações. Sempre tem uma turma ali, né, nesse sentido. E aí, eu lembro que eu passei, assim, eu tava vindo da Cinelândia, assim, eu já tava vindo correndo. Aí a galera viu que eu tava vindo correndo. Sabe o que eles fizeram? Eu ri muito, porque foi muito engraçado, mas foi muito perrengue, assim. Eles fizeram um corredor pra eu passar. Pra você passar pra te ajudar. Como se fosse uma maratona. Eu estivesse chegando ali na linha final da maratona e a galera, todo mundo bateu palma quando eu passei. Gente, eu morri de vergonha naquele dia. E detalhe, fui correndo fazer minha diligência, eu tinha que voltar pelo mesmo lugar pra chegar no escritório que eu trabalhava. Não, mas a pergunta, deu tempo de chegar? Deu tempo. Graças a Deus, deu tempo. Graças a Deus eu não caí, não tropecei, não me machuquei, mas fui correndo de salto alto. E quando eu voltei, a turma tava lá também. Aí todo mundo veio falar comigo depois, falou, e aí, tava correndo? Aí eu falei, ai, gente, desculpa, eu tinha um prazo pra cumprir, mas deu tudo certo. Aí acabei ficando amiga do pessoal ali mesmo, mas foi um perrengue e foi muito engraçado. Muito bom. Aí eu com o escritório do digital não precisa ir, ó. Não precisa. Não passa esses perrengues. Não passa outros perrengues. Não passa vergonha. Essa história dela me lembrou um perrengue meu. Eu já tive um perrengue muito parecido com esse. Eu trabalhava ali na Buenos Aires, perto da Associação Comercial, e tinha uma licitação pra entregar e ia por... tipo o Tancargo, né? Que você põe lá no final do aeroporto. E aí eu fui até o enviar Santos para outro Dumont lugar. Pra enviar para outro estado. E aí eu tava com muita pressa, claro. E aí, entrando no táxi, minha calça rasgou. Eu tava tão desesperada. E eu não podia voltar, porque eu falei, gente, eu vou perder a hora, o avião sai, tipo assim, daqui a minutos eu tenho que levar esse documento de licitação, um bolo assim, ó. Aí eu falei, não, eu vou com a calça rasgada. E aí eu fui com a calça rasgada, deixei no Santos Dumont. Imagina você chegando no tipo... com um rasgo na calça. E eu não tinha assim... Calma aí, em qual parte? Aqui, atrás. E eu fui assim mesmo. Não foi botando assim a pastinha de documentos? Assim, não, eu tentei. Só que era muito eu fui tentando esconder, mas teve uma hora que eu tive que entregar o documento e eu não tinha nada. Não tinha um casaquinho, não tinha nada. Caraca, aí eu sei que depois, na volta, aí cheguei no escritório, eu pedi um casaco emprestado, passei o resto do dia. Mas eu tive que entregar o documento com as calças rasgadas, gente. Mas parece que quando a gente tá com pressa, né? Tudo acontece. Minha avó já dizia, o preguiçoso, o apressado trabalha mais, porque vai dar alguma coisa no meio do caminho, ele vai ter que se virar. É verdade. Perrengues, mas tudo certo. E se você quiser deixar para quem tá nos assistindo aí, algum recado para quem tá pensando em empreender, para quem é dessa área, para quem tá estudando, fica à vontade aí pra você deixar um recado uma aí, mensagem final, uma dica. Ó, a melhor dica que eu posso dar para quem tá começando a empreender, para quem tá nessa jornada,
é seguir o podcast do Na Real no canal muito do bom. YouTube, no Instagram, acompanhar essas histórias tão inspiradoras de empreendedores, de pessoas reais que passam por aqui, que contam histórias reais da sua vida. Isso é muito bacana, isso faz diferença mesmo na jornada. Eu acho que o empreendedorismo ele é uma jornada muito solitária, muitas vezes. Muito. E a gente ouvir histórias de outras pessoas que também passaram e estão passando por essa jornada é muito bacana. Então, é uma iniciativa muito legal. Eu agradeço muito o convite de vocês. Foi muito gostoso estar aqui com vocês essa tarde. E, claro, também, para quem for da área do direito, estiver assistindo, acompanhe minhas redes sociais, que eu sempre estou respondendo caixinha, tirando dúvidas das pessoas, dos alunos. No que eu puder ajudar, aonde eu alcanço, eu ajudo. Ótimo, muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Super obrigada. Se inscrevam no nosso canal. Isso aí, todos os contatos aqui embaixo. Embaixo, na descrição. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.